Salve, rapaziada, mais um vídeo do canal Nerdeiros. E hoje, meus amigos, vamos falar aí do episódio 4 e 5 de Round 6, primeira temporada aí do reality show. Claro, acaba infelizmente sem terminar. Temos aí episódio 4, a saída, no qual que começa as eleições, né? Eles fazem aquela famigerada fila, se eu não me engano tem muito menos uns 70 e poucos participantes, e eles escolhem 3 participantes dos mais votados para serem eliminados, né? Com isso, acabou sendo eliminado o 330, né, que já era esperado, porque a estratégia que o pessoal ali do quarto tem é eliminar os cabeças de chave, né, os líderes das equipes, o que eu acho uma estratégia um pouquinho inocente para esse começo de jogo. Acho que ela tem mais sentido no desenrolar do jogo, talvez ali nos últimos 2 jogos, né? A gente ainda não sabe quantos jogos vão ter, porque teve uma surpresa aí no final do episódio 5. Mas eu, em particular, eu não acho que essa seja a melhor estratégia a ser adotada, né? Mas como que a dinâmica social fala muito mais alto do que todas as outras formas de eliminação, né? Esse é o critério mais evidente que eles se utilizam, então a estratégia é eliminar os líderes. E aí foi o 330, né? Que era aquele japa que ele tinha uma postura, ele era um oponente de peso, embora ele não se destacasse assim como o 107, assim como não o 432, mas ele era um líder de fato, assim como o Grandpa, como chamam ali, né? Pra quem não assistiu aí, e Herbert Richards, que também foi eliminado um pouquinho mais pra frente, ele já era a opção do grupo ali. Geralmente tem um consenso, os líderes assim, e eles incomodam bastante as outras equipes, então eles são alvo fáceis ali, né? Inclusive citaram um dos capitães da Batalha Naval, mas ele foi rapidamente esquecido aí por questões estratégicas inocentes dos outros votantes, né? Então abriu a série com o 330 sendo votado, lógico que ele ia sair, né? Ele, por sua vez, votou na 179, que foi quem colocou o nome dele no painel, para ter mais ou menos uma... Ele mesmo fala que é uma chance dele ficar. Ele fez as contas e viu que realmente era uma chance dele ficar, só que os outros não fizeram, né? Teve a burrice do 374, que foi falar que quer sair num jogo de eliminação. Que inocência do cacete, mano, onde todo mundo quer, vamos dizer assim, se esconder. Que o jogo, os conflitos sociais, a vantagem é de quem se esconde, não de aparece. O cara vai pegar e vai falar, tô querendo sair, não tô feliz. E depois ficou surpreso que saiu. É de uma inocência, cara, que não faz sentido nenhum. E também saiu o 161, que era o comilão, mas ele só saiu porque a 302, se eu não me engano, a tiazinha, colocou o número dele no painel, né? Então, querendo ou não, as pessoas que eram as primeiras a colocar o número no painel e ela foi a segunda da fila, fatalmente vai ter mais votos. É uma conta simples. Ele não foi cogitado, ele não sairia se não fosse o voto da 302. E eu não sei se ela pensou dessa forma, por isso que ela votou nele, ou se ela também foi inocente na estratégia, né? Por consequência, o 161, ele foi lá e só por birra foi lá mostrar que ia votar nela, foi olhar o número da tiazinha, e foi lá no painel e votou na tiazinha, sendo que assim, se ele tivesse de fato a vontade de ficar, ele teria feito igual a 179. A 179 olhou pra fila, viu que o 330 tava lá atrás, viu que ela tinha um número de votos suficiente para mandar ele, e ele ia demorar para chegar na vez dele, para talvez dar um voto de rebote, e depois dele iam se acabar os votos. Ela fez, até porque ela disse que era matemática, né? Então ela fez um cálculo para dar certo, tanto é que ela não ficou surpresa quando o japonês saiu, e muito menos ela esperava que iria sair. Teria que todos os que venham depois do Japa teriam votado nela para ela poder sair, né? Porque o japonês tinha muito voto e ela teria que ter menos voto do que o 161 e o 374, que a maioria do pavilhão que não quis votar no japonês votou no 374. O 374 com certeza foi o segundo mais votado, né? Tanto é que ele foi o segundo a ser anunciado. Então ela pensou pra jogar, e o 161 não fez isso, ele simplesmente foi lá na birra dele, votou nela, igual um crianção. Se ele tivesse olhado pra trás e visto que tinha chance de ou talvez votar em quem já votou, ou talvez votar em
Ele fala que ele é sozinho, mas colocar um outro número ali no painel que não seja a tiazinha, porque ninguém que tava na fila ia votar nela, talvez ele tinha salvado, ou até votado na 179 para talvez ter tentado fazer com que ela saísse, né? Estratégia essa que o Dash adotou. O Dash eu acho que era um 141, só que ele foi burro de duas formas. Uma que ele deixou ela ver, e outra porque ele foi fazer motim, foi se espalhar, foi se organizar com quem não era do clã dele, né? Então ele acabou se fudendo, mas dentro da dinâmica do jogo, ele e eu acho que era a professora, né, a 179, foram as únicas que entenderam o porquê de uma fila para votação e a forma com que daria o resultado que eles procuram. Infelizmente, 141 foi o último a votar, então não surtiu efeito a votação dele, né? Até porque foi o 330 que colocou a 179 na tela, mas, como havia dito, seria muito complicado dela sair, teriam que todos depois dele ter votado só nela, e não foi o que aconteceu. Desse momento, não teve desmobilização dos grupos, porque o Japa é meio que de todos, o 161 era uma espécie de lobo solitário, e o 374 também ele era esquecível. É que também tem as questões do corte e da edição, né, que a edição só coloca aquilo que eles querem que a gente veja. Então esse mais ou menos é o contraste aí do jogo que foi passado pra gente, e a dinâmica mais fodida aí, acho que a segunda dinâmica mais fodida do jogo, era das 6 caixas, né? Foram 5 candidatos, 5 voluntários a abrir as 6 caixas. Sobrou uma caixa, provavelmente era de eliminação, e tinha as outras 5, que uma era eliminação instantânea, como a própria vocalista falou. E uma coisa que eu acho impressionante é que quem assiste em inglês não perde muito em questão das vozes dos personagens, porque aqui eles conseguem emular muito parecida. Não sei se foi feito em IA, mas tanto a voz da menina no fone, quanto a voz dos soldados é muito semelhante à do jogo, cara. E assim, em Herbert Richards eu entendo que essa é a parte rica, porque eles usaram os mesmos dubladores. Mas com o áudio original a gente não perde tanto assim também. E conforme a instrução dela, uma caixa era eliminação instantânea, uma caixa era eliminar outros candidatos, a gente só ia saber quando abrir, a outra caixa era para eliminar outros candidatos, a gente só ia saber quando abrir, e uma caixa era para ter vantagem no próximo jogo, que seria uma puta vantagem, cara, porque o próximo jogo, meus compadres, ia ser do cacete, e era proposital, porque o próximo jogo seria o da bolinha de gude, e tinham candidatos ímpares, e coincidência ou não, foram eliminados candidatos ímpares para bater certinho com a dinâmica da bolinha de gude. E assim, o primeiro a eliminar a caixa 1 foi o alemãozinho ali do grupo da 179. Ele eliminou o Dash, né, por causa desse conflito que ele teve aí com as fofocas que o Dash estava fazendo no dormitório. Ele mesmo cita que não era mentira, né, até que ele saiu como uma postura de um bom jogador, o Dash. E a 032, né, a Humber, que ele justificou da questão dele não falar com ela, nunca ter falado com ela, ele também não tentou, ela também não achou relevante, e por isso ele eliminou ela. Foi uma eliminação muito fácil. A caixa 2 era a caixa de eliminação imediata, né, que foi o Ponega lá, o 375, que abriu, foi eliminado instantaneamente. A gente acha meio que é injusto, mas a esse ponto do jogo a gente já aceitou que faz parte e vai ser assim, e não foi assim no Round 6 original da série, porque realmente aí não seria justo, né, o cara perder a vida por causa simplesmente de uma aleatoriedade, simplesmente pelo azar, né. Então, tanto é que era a dinâmica, a política do velhinho é todos terem a mesma chance a partir de escolhas aleatórias. Um efeito que não conseguiu ser passado para essa série em reality show, porque os 2 primeiros jogos foram cantados, né? Da Batatinha Frita 1, 2, 3 e também o jogo do biscoito, né? Que por terem sido cantados, ele ficou um pouquinho inorgânico, por isso que foi um dos jogos que mais incomodou, tirando a Batatinha Frita 1, 2, 3, porque mesmo sendo um jogo cantado, ele era extremamente complicado de se fazer. E não tinha vantagem, era você por você. A caixa 3 também foi eliminação, né? Que foi votada para 176 sair, que também era do grupo da 179 lá. E ele até se assustou e falou, por que eu tô sendo votado? Mas foi uma estratégia seca, porque até então esse foi o único grupo que não sofreu impacto nenhum. Começou-se os 4, e manteve-se os 4. Se eu não me engano, é o mesmo grupo que sobreviveu à Batalha Naval, então ninguém mexeu nesse grupo, e eu vou explicar o porquê que eu tô falando isso agora, porque na caixa 4 foi a vantagem no jogo, provavelmente ele seria o jogador que ia sair,
e os outros iam ficar jogando a bolinha de gude, né? Eu tive uma suspeita que o jogador ruivo que sobrou sem par seria eliminado de cara, mas por causa dessa vantagem do jogo das caixas, imagino que vai ser igual da série lá da série coreana, que quem sobrou vai para a próxima fase automaticamente, né? Justamente eu acho que seria essa a vantagem que o 130 receberia. E a caixa 5, logo já vou falar de cara, foi eliminado 130, que teria essa vantagem no próximo desafio. Ocorreu também todo o desmantelo do grupo, eu vou até colar aqui o Gigambos, que era o tiozinho, o alemãozinho de moicano, barbudão, Benedict lá, o outro carecão de educação física. Então, tipo, eliminaram o tiozinho e o alemãozinho do moicano e foi foda, cara, porque eu acho que é o Rick, o nome do tiozinho. O tiozinho, ele ali foi uma eliminação estratégica, porque o tiozinho era a cabeça daquele grupo, e o tiozinho, o foda dele que ele falou, eu não vim aqui pra ganhar, mas eu vim aqui pra ajudar, e quem foi líder da minha equipe vai arregaçar. E eu achei isso do cacete, mano, a vontade do tiozinho de jogar o game só por jogar, sabe, e levar a sério, porque o que me intriga nesse Round 6 é que os personagens que sobraram, muitos não levam a sério, tem uns 15, 20 ali dos 63 que sobraram, que de fato estão pro game, outros estão moscando, outros estão aleatório, outros querem provar não sei o que pra não sei quem, e isso me incomodou um pouquinho, que isso que vai acontecer com a eliminação dos líderes das dinâmicas sociais, vai sobrando só o que a gente chama aí dos reality shows brasileiros de planta, e aqui no Round 6 teve muito isso. O tiozinho, né, o Grandpa, ele foi eliminado e, porra, foi um baque do cacete pros Gigambos aqui, mano, e vamos ver o que vai acontecer aí pro jogo da bolinha de gude, que eu achei do cacete essa dinâmica. Pegaram 5 participantes ali pra fazer o suco, simulando um desafio, era um desafio de fato, falaram que eles concluíram o desafio, na verdade não tinham concluído, porque ficou só espuma ali na última jarra de suco, e eu acho interessante porque mostraram isso, então caso precisasse justificar, inclusive fiquei sabendo que teve um processo aí desses participantes aí nos Estados Unidos com a série, imagino, direito de imagem, essas coisas aí, os caras querendo ganhar dinheiro, sendo que rolou um contrato, provavelmente não vai pegar nada, mas voltando pro game, foram 5 participantes, eles ganharam o desafio, como prêmio, todos ganharam um piquenique. Meus amigos, foram distribuídos piqueniques, e os piqueniques, obrigatoriamente, as toalhinhas teriam que ser em dupla. Eu olhei assim, cara, eu falei, mano, que foda se foi isso. E ninguém desconfiou do jogo da bolinha de gude. Volto a dizer, o pessoal estudou essa série, o pessoal se preparou, o pessoal lá na seletiva, quando ficou sabendo que ia participar dos jogos, eles devem ter estudado, eles devem ter treinado todos os jogos, e simplesmente todos foram inocentes. Eu acho que teve um só que desconfiou, que foi o garoto lá, o 301, que é o filho da tiazinha, que foi olhar a sacola ali, só que também ele já tava de pato, ele já tinha escolhido a mãe dele pra jogar bolinha de gude automaticamente com ele, e não coincidência ou não, ele foi o primeiro a achar a bolinha de gude, e eu achei do caralho essa jogada, mano, porque eles não à toa, eles dão suprimentos reduzidos e dão comidas ruins pra eles ficarem submetidos, pra eles ficarem mais vulneráveis a chantagem com alimentos. E foi o que aconteceu, liberaram um piquenique ali com o suco que eles mesmos fizeram, abaixaram a guarda e escolheram os amigos dele pra jogar bolinha de gude, assim como foi na série coreana. Puta, que sacada dessa série. E assim finaliza a primeira parte de Round 6, tendo a segunda parte aí o dia 29/11, vou trazer pra vocês aqui. Agora liberou do 1 ao 5, depois vai liberar do 5 ao 9, e a última parte, que é só o episódio final, vai lançar isolado. O Netflix tá com essa patifaria de dividir a série até extrair o máximo do suco, e depois quando lança de uma vez. Vai sair só no dia 6 de dezembro aí o episódio final de Round 6, e vou trazer aqui pra vocês aí o reality, porque tá foda demais, tá muito da hora, muito melhor pra mim, na minha opinião. Vocês colocam aí nos comentários o que vocês estão achando, mas muito melhor que a série coreana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado e é nóis. Lembrando, CCXP, semana que vem, cobertura aí do canal Nerdeiros, então pra não perder, ativa o sininho de notificação. Muito obrigado, mais um vídeo e é nóis.